Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho consórcios públicos da saúde, fatores determinantes para a formação, efetividade e inovação no arranjo intermunicipal. Conosco está o seu autor, o professor doutor Guilherme Arevalo Leal. A sua pesquisa foi orientada pelo professor doutor Celso Machado Júnior e co-orientada pelo professor doutor Luiz Paulo Bresciani, ambos do BPGA da USCS. O Guilherme ele é doutor pela USCS, mestre em administração Finanças, na FECAP, Fundação da Escola de Comércio Álvares Penteado. Ele é graduado em Economia também pela USCS, possui 2 MBAs, Finanças e Mercado de Capitais na GV e Marketing na USCS. E é professor nas universidades Unip e Uninove, nas disciplinas de MBA. É participante do grupo de pesquisa CNPq, Escritório Multidisciplinar de Inovação na USCS, sob a supervisão do professor Dr. Celso Machado Júnior. Então, Guilherme, que fala diretamente de Chicago conosco, obrigado pelo seu tempo e parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado, professor Arquimedes. Eu agradeço o convite de vocês. É um prazer estar falando com vocês de novo e comentar um pouco dessa pesquisa feita junto com a USCS. Então, Guilherme, para eu entender, eu queria saber como é que você chegou no tema, né? Porque eu não sei se o seu passado te ligou a algum consórcio de saúde, se você já atuou na área da saúde, mas como é que foi a questão do tema, né? Por que você chegou nisso? É uma boa pergunta, professor. Eu conheço o professor Bresciani da época da graduação. Ele foi meu orientador quando eu fiz o curso de Economia e toda a minha monografia, no curso de Economia foi voltada para a parte pública. Tá. Então, eu fiz sobre arrecadação e gasto social e como se equilibravam as contas do governo. Desde então, eu já tinha esse interesse por entender um pouco mais de política pública, como funcionam as contas do governo, e os investimentos. Eu procurei o professor Bresciani no pico da pandemia, aquela época que a gente quase não via esperança e não tinha vacina e não tinha nada. E em uma troca de e-mails, que eu procurei ele 10 anos depois de ter me formado, a gente até, na época, se emocionou pelo reencontro, E aí ele falou, poxa, Guilherme, legal que você me procurou, que está com intenção de pesquisar mais, já fez o seu mestrado, até então eu não tinha falado com ele, nesse tempo todo. E aí ele disse, bom, já que você quer pesquisar sobre a saúde, está interessado por essa fase que a gente está passando, que tal a gente focar nos consórcios públicos de saúde, que são uma alternativa para resolver esses problemas urgentes que aparecem, que geralmente demoram um pouco mais para a máquina do governo reagir, A gente teve na própria pandemia esse exemplo, até o nível federal conseguir reagir, os estados conseguirem reagir, demora muito. Então, nesse bate-papo que a gente fez, ele propôs, que fizesse uma pesquisa mais voltada a isso, e muito voltada ao SUS, que também é uma coisa que eu gosto muito, eu trabalho na indústria farmacêutica, e aí a única coisa que eu pedi para ele é, vamos tentar colocar um pouco dessa parte da indústria farmacêutica, do SUS, da saúde suplementar, desse mercado todo dentro da tese, porque também interessa para mim profissionalmente. Foi mais ou menos essa conexão, professor. Tá, mas não tem link com o teu mestrado? O teu tema de mestrado era outro, nada a ver? Não, meu tema de mestrado foi puramente voltado à parte privada mesmo das empresas, que foi mais mercado de capitais, mais voltado ao crédito que as empresas tomam dos bancos para fazer investimento, ou até quando abrem capital, como é que funciona o processo para conseguir financiar as iniciativas da indústria farmacêutica dentro do mercado da saúde, mas aí totalmente privado, não tocou em nada do governo ou da parte pública. Sim, e até então você fez o contato com ele, entrou no doutorado, falou que estava na pandemia, então a gente estava em 2020, 2021, é isso? Exato, foi bem no pico ali dos casos, infelizmente das fatalidades, e a gente não tinha as vacinas, E você estava no Brasil? Eu estava no Brasil. Eu me mudei para cá, para Chicago, há mais ou menos 2 anos, então foi quando eu terminei as disciplinas obrigatórias, na USCS, eu estava fazendo a tese de uma maneira remota e contribuindo de uma maneira remota, até que eu consegui terminar
terminar no ano passado, mas eu estava aí durante todo o período que eu fiz as disciplinas, né? E tua defesa foi virtual ou foi presencial? Não, teve que ser presencial, então eu viajei para o Brasil em setembro do ano passado, fiz a defesa, né? Aguardei o período ali dos documentos, o que eu precisava depositar, fiz o depósito e tudo, e agora eu estou na fase de aguardar o diploma, né? Eu acabei de terminar os 2 artigos da própria tese, depositei eles, tem a ver com consórcios, obviamente, e aí eu estou esperando para receber o diploma. Né? Bom, legal. Então consórcio para você foi um assunto novo. Você nunca tinha trabalhado com isso. Você precisou estudar, tive que pesquisar. Exato, professor. Eu tive que pesquisar, ler a respeito. Aí eu comecei a entender um pouco desse histórico dos consórcios. Eu imaginava que era uma coisa muito recente, porque na minha mente eu tinha o consórcio do ABC, que eu via desde os anos 2000, com aquela unidade na Avenida Dom Pedro, aquilo que a gente já conhece, né? Até onde o próprio professor Bresciani trabalhou e foi um líder lá dentro. Mas aí eu fui pesquisando e descobri que os consórcios datam desde lá de 1970, os primeiros, né? Antes da Constituição, era uma modalidade um pouco diferente, não tinha essa legislação tão boa, tão robusta que ampara o consórcio hoje, mas é um instrumento que existe faz tempo, mas ele evoluiu muito recentemente, eu diria assim. Então, agora, consórcio é um grande guarda-chuva, né? É um ombrelone, porque ele é muito vasto. Aí a gente sabe que tem que fazer o bendito do recorte, senão o mundo é grande, você não consegue abraçar ele. Aí você foi para o seguinte recorte, né? O trabalho tinha como objetivo analisar os fatores determinantes para a constituição e efetividade dos consórcios intermunicipais de saúde e partir da seguinte pergunta-problema: quais são os fatores determinantes para a constituição, existência e o sucesso de um consórcio público de saúde e os seus benefícios em termos de emprego, de recursos e gestão pública? Foi fácil chegar nessa pergunta, porque ela é grande, né? E você jogou a palavra intermunicipal aqui, né? Já te deu um bom recorte? Sim, a gente focou nos consórcios intermunicipais, primeiro pela experiência do professor Bresciani nesse tipo de modalidade de consórcio, segundo porque quando a gente foi pesquisar na Confederação Nacional dos Municípios, né, no próprio site, a gente viu que a quantidade de consórcios municipais é enorme no Brasil, a gente tem mais de 700, enquanto quando a gente olha para os estaduais são pequenos ainda, não tem uma quantidade grande. Existe muito material sobre consórcio intermunicipal, tanto nas bases de dados do governo, quanto também nos trabalhos precursores. Então, quando a gente vai olhar a produção acadêmica, desde 1990 para cá, foi crescente, explodiu entre 2000 e 2010 a produção acadêmica sobre consórcios, ela é muito vasta para consórcios intermunicipais. Até porque a legislação, né, quando a gente também entrou nesse âmbito da legislação para entender melhor como foi avançando, entre a Constituição de 88, depois a lei em 2005, a lei dos consórcios, tudo que foi criado foi muito mais voltado para o consórcio intermunicipal. Acho por uma interpretação, né, a gente deduz que seja, da necessidade desses municípios menores que estão um pouco mais afastados das capitais se unirem em busca de esforços, né? Por isso o consórcio municipal ele é mais forte, a gente acabou focando nisso. E para chegar na pergunta, professor, a gente teve um certo esforço, sim, porque a gente viu que era muito material, eram muitas opções de pesquisa que a gente poderia fazer, então a gente teve que ir delimitando até chegar em um certo escopo, inclusive no escopo geográfico, né? Porque como o Brasil é muito grande e tem, como eu falei, mais de 700 consórcios, para chegar em um escopo que desse para rodar uma pesquisa, geograficamente a gente teve que falar, vamos escolher alguns estados, e aí a gente escolheu os estados que tinham maior quantidade de consórcios intermunicipais ativos, que é o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. Aí a gente fechou esse escopo para delimitar, senão a gente teria um universo enorme, né? Mas mesmo assim o seu N é grande, né? Ainda foi muito grande, professor. Se a gente pegar todos os consórcios desses estados, eles beiram 400. Então aí a gente foi filtrar para o segmento, obviamente, que é saúde, né? Quando a gente faz isso, diminui o nosso N, e também filtrou os consórcios que tinham dados cadastrados ou um site que permitissem contato, que era o que a gente estava buscando, contato para poder fazer a pesquisa com entrevistas, com formulário e tudo. Quando a gente delimitou dessa forma, aí a gente chegou num N próximo de 100, né? E aí a gente delimitou a nossa pesquisa ao redor disso. Quando rodou a pesquisa, a gente conseguiu aí cerca de 40 respostas nos formulários, né? Com uma taxa de respostas bem alta, um sucesso alto considerando o segmento público, que não é fácil de conseguir a atenção deles para responder eles. E não é por maldade, tá, professor? Eu ia até dizer, eu fui conversar e ligar e fazer follow-ups para eles responderem. É triste ver que eles têm uma rotina absurdamente demandante. São poucas pessoas trabalhando num consórcio que atendem milhares de pessoas no segmento da saúde, e muitos falavam, não é por maldade, eu sou mestre, outros até eu fiz doutorado, mas é que eu não consigo te responder porque a nossa demanda de trabalho é muito grande e somos poucas pessoas trabalhando aqui
aqui, e eu falava, pelo amor de Deus, né, a prioridade de vocês é trabalhar para o pessoal pela saúde. Quando vocês tiverem um tempo, por favor, ajudem com a pesquisa, mas a rotina deles é bem demandante, eles infelizmente têm poucos recursos, né. Então, assim, foi um trabalho que partiu da documental, né? Você levantou vários dados dos consórcios escolhidos, aí você propôs um survey, né? Uma enquete, né? Com esses gestores, né? Que você falou que conseguiu 40 respostas, e depois você desdobrou para entrevista com alguns, né? Você entrevistou muitos. Entrevistamos 10 gestores públicos, né, que é no nível que a gente chama o nível executivo dentro do consórcio, ou era o diretor, ou era o presidente do consórcio. Ligando para esses respondentes dos formulários, a gente conseguiu elencar 10 para fazer essa segunda fase, e esses 10 a gente conseguiu distribuir de uma maneira interessante, 2 de cada um dos 5 estados que fazem parte da pesquisa, para a gente ter um pouco de representatividade, diferentes pontos de vista, né? Então a gente conseguiu entrevistar 10 pessoas nessa segunda fase. E na verdade foi online, né? Porque você estava na pandemia, né? Estava na pandemia, tudo. Também, né? Você descontar com também todo o aparato tecnológico para não se deslocar fisicamente. Também ia ser difícil, né? Sim. Mas aí, depois de aplicar a survey e fazer as entrevistas, quais são os seus principais achados em relação ao consórcio? Eu diria, professor, que na primeira fase que a gente rodou a survey, os formulários, né? O que a gente descobriu foi mais voltado às dificuldades econômicas do consórcio. Então, muitos deles, nas alternativas que eles escolhiam, no que eles podiam escrever livremente, eles falavam muito da dificuldade de conseguir recursos para investir, as limitações que eles têm em termos de pessoal, os desafios que eles passaram na pandemia, e todos revelaram que tiveram um papel assim demandante muito grande durante a pandemia, salvando vidas, né, em regiões onde muitas vezes não tem um hospital com um nível clínico alto, de alta tecnologia. Então os consórcios buscavam as alternativas, buscavam oxigênio, buscavam muitas vezes os remédios para tratar os sintomas, né, da Covid. Infelizmente a gente não tinha para cura. Vacinas, eles não entraram nisso porque, na verdade, eles sofreram, professor, e isso foi uma revelação interessante da pesquisa, muitas tentativas de golpe, né, esses consórcios, porque muitas pessoas se apresentavam como representantes de venda de vacina, e quando eles iam pesquisar um pouco mais a respeito do histórico daquele CNPJ que se propunha a ser um vendedor de vacina, descobriam que o CNPJ estava atrelado a uma oficina mecânica, uma padaria. Então, assim, muitos golpistas tentaram, infelizmente, entrar nesse meio. Outra coisa que nós descobrimos é que as compras públicas que eles tiveram que fazer durante a pandemia foram absurdamente inflacionadas. Então, máscaras que custavam 50 centavos passaram para R$10, luvas que custavam 25 centavos passaram para R$5, e houve um abuso muito grande da indústria, no álcool gel, em tudo que a gente viu também como pessoa física, né, indo no mercado e tudo. Com os consórcios não foi diferente, com os hospitais públicos não foi diferente. Então, muita gente oportunista subiu muito os preços nessa época, e segundo eles, não era por uma questão de oferta e demanda, porque as empresas tinham muitas vezes estoque, atendiam todos e infelizmente não cobriam as coisas da forma que deveriam. E um último ponto que eu queria dizer, professor, que foi mais isso na fase das entrevistas, né? O consórcio, ele se apresentou muito como uma ferramenta inovadora, eu diria assim, porque quando a gente conversou com os gestores, todos eles disseram, se não fosse a flexibilidade do consórcio, ao longo do período da pandemia, muitas compras não seriam possíveis, muitos editais não seriam possíveis, muitas adequações de hospitais, de campanha, de tudo não seriam possíveis, porque a gente sabe que a forma que funciona o Estado, o próprio município, né, a prefeitura, dentro do regimento de cada um, é muito engessado. Então, para você poder fazer uma alteração de estrutura, para você poder redirecionar um recurso, necessita uma série de aprovações de muitas pessoas, enquanto no consórcio, um comitê pequeno, com poucos secretários ali, um de cada município, consegue se reunir e falar, gente, vamos direcionar os esforços para cá, porque a coisa está pegando aqui e eles conseguem reagir muito mais rápido. Acho que esses foram os principais pontos aí que eu poderia elencar, né? Até por ser uma figura jurídica diferente, né? Por isso que a prefeitura gosta muito de trabalhar com OS ou CIP, né? Porque se você foge da lei 8666, né? Que é aquela tem que fazer uma concorrência, abrir uma licitação, aí é uma eternidade, aí dá mais agilidade, como você me falou. Agora, você acha que, agora que você falou, eu nunca me liguei, você acha que o teu trabalho contou com o viés
da Covid? Do tipo, se você fizesse a mesma pesquisa fora dessa época da Covid, você acha que você chegaria nos mesmos resultados? Olha, eu diria, professor, que o trabalho deu um tom, como eu posso dizer, mais dramático para o consórcio de saúde, né? Porque foi o período da Covid, com certeza, talvez em uma época onde as coisas estão um pouco mais normais, vamos dizer assim, como hoje em dia, ainda que a gente tenha situações de dengue, a gente tenha situações de outras enfermidades, mas a Covid foi um negócio, assim, atípico. Mas foi interessante pegar essa época, por quê? Eu diria por dois motivos. Primeiro, porque os trabalhos precursores não pegaram, então eles falaram sobre essa época que a gente já conhece, que é um pouco mais estabilizada, a gente não está em uma pandemia, os trabalhos anteriores já fizeram isso, então esse conseguiu pegar esse tom, o que acontece, né, em um consórcio público em uma situação de pico de demanda, né? Sim. Eu diria que foi isso um pouco também da novidade que o trabalho pôde trazer, capturar um pouco disso. Porque, na verdade, a Covid, você falando, ela não aparece no teu título, não aparece na palavra-chave nem nada, mas talvez, já vai o professor incorporando aqui, de repente um artigo, o recorte de um artigo com a palavra Covid e consórcio, tipo, pô, isso não tem nada ainda, de repente te dá fica a dica aí, né, pra você. Com certeza é uma boa dica, a gente pode usar o material da pesquisa nesse sentido. Ô, Guilherme, só de curiosidade, como é que foi a banca de quali, não a de defesa? A de defesa eu sei que sempre é dura tal, mas se você não tivesse qualificado para chegar na banca, você nem estaria lá. Mas assim, a qualificação, às vezes, ela te aponta caminhos diferentes. Ela contribuiu muito para você, a quali? Ela contribuiu, inclusive, professor, porque os mesmos professores que estavam na qualificação foram para a banca de defesa, então a gente conseguiu manter todos, o que foi fantástico, eles viram a evolução do trabalho inteiro. Sim. A banca de qualificação, quando a gente fez a banca, a tese proposta naquele momento, ela tinha outras vertentes que foram eliminadas para que a gente pudesse focar um pouco mais no consórcio público intermunicipal no Brasil. A gente tinha, inclusive, uma vertente da tese que acabou virando um artigo separado, né, que já foi publicado e tudo junto com o professor Cubo, que era comparar o SUS com o NHS, que é o sistema de saúde britânico, né, o National Health System tá lá. A gente comparou com o SUS e fez vários parâmetros de cultura, de atendimento, de qualidade de atendimento e tudo mais. Comparamos os dois sistemas de saúde. Era para ser parte integrante da tese, mas aí os professores preferiram que isso fosse por um artigo, então contribuiu muito essa banca de qualificação para ajudar a gente a focar, e eu agradeço muito, porque eu diria que seria quase impossível cobrir os outros pontos que a gente queria cobrir na tese, até como o senhor deve ter visto, a tese ficou longa, né, então imagine se a gente tivesse continuado com aquela intenção de cobrir outros pontos que, aí a pesquisa teria... E teu tempo é finito, não dá, né? Exatamente, professor. Você pode fazer isso no pós-doc, agora que você está no exterior, você pode pensar numa outra vertente do exterior, ligar comparativo Brasil e Estados Unidos, enfim, dá para fazer um monte de coisa. Mas assim, tinha alguém na banca que era da saúde ou era só de ADM? Os professores, eles eram todos da administração pública, né? Então, todos tinham muitas publicações voltadas para a administração pública. A gente teve 2 professores externos da FGV, a professora Regina, né, que é assim, uma pessoa que é referência na administração pública, o professor Lisandro, que também é uma referência nos consórcios públicos, inclusive. Ele é um dos principais autores, quando a gente faz aquela bibliometria, ele é um dos principais autores que aparece no consórcio público. Então, ele era o cara certo ali para desafiar o trabalho. E aí, a gente teve da banca interna a professora Raquel, que é uma pessoa que eu admiro muito, fiquei muito feliz que ela estava lá, pude trabalhar artigo com ela. E também o professor Silvio Minciotti, que em termos de metodologia, tudo que ele pôde dar de opinião em termos de metodologia é Você tava mal de banca, hein? Nossa! Uma banca pesada, né, professor? Poxa, que inveja, meu, que inveja. Inveja e medo, né, assim, porque uma coisa você falou, esse negócio de citar quem tá na tua banca, eu tive numa banca fora, no doutorado da Metodista, e a pessoa citou, acho que ela quis agradar, porque o cara tava na banca e falou citar, nem era assim, né? Aí citou, e aí a pessoa falou, obrigado, você me citou, mas você me citou um artigo de 8 anos, eu já escrevi outros 2 sobre esse assunto, falando coisas assim, foi tirando o pé, sabe? Mas enfim, você foi top, né, cara? Que bacana. Ô, Guilherme, tem alguma coisa que eu não perguntei sobre sua tese que você acha que eu deveria perguntar? Professor, eu acho que um ponto, né, que eu diria assim, se eu puder destacar um último ponto da pesquisa, que isso foi uma coisa muito prazerosa que revelou para mim, os gestores que a gente entrevistou na segunda fase, e isso acabou sendo, vamos dizer, a parte inédita da tese, né, que até a gente
comenta no final, eles se propuseram, cada um deles, nessa parte da entrevista, como era uma parte quali e a gente abria, né, para fazer de uma forma evolutiva a entrevista, eles acabavam chegando em um momento que eles diziam o que eles gostariam de propor de sugestões e dicas, né, para futuros gestores de consórcio público. E com o relato dessas 10 pessoas, a gente conseguiu montar no fim da tese um quadro, né, onde a gente comenta quais seriam os principais aspectos que um gestor público de consórcio deveria focar no futuro: o planejamento dos recursos, o planejamento da equipe, entender melhor a região onde ele está situado, observar os indicadores de saúde, abrir espaço para que as pessoas possam dar sugestões e, acima de tudo, né, ter em mente que o consórcio tem a proposta inovadora e não tentar congelar o consórcio como uma prefeitura, como um nível estadual. Então, para mim, essa contribuição que acabou sendo a parte inédita, porque outras pessoas que lerem a tese ou até o artigo que a gente está prestes a publicar, com o professor Bresciani e o professor Celso, vão ter esse quadro que, para mim, ele é muito valioso para quem estiver entrando para fazer a gestão de um consórcio, ler e, como os próprios gestores disseram, não incorrer em erros que eles mesmos já passaram no histórico deles, que esse erro não seja cometido 2 vezes, né? Isso economiza recurso público demais. Porque é fonte primária, né? Esse material só você tem, né? Porque você conversou com cada... Isso eu acho que é a cereja, assim, do bolo, meu, o que está na literatura basta ler, ponto, né? Você lê, escreveu e publicou. Agora, aquilo que você pegou em primeira mão, isso é legal. Não. E é atual, né? Uma coisa bacana. Que legal, parabéns. Agora, você deu a devolutiva para eles? Curiosidade, quando terminou a tese, você mandou um PDF para eles? Eu estou só aguardando o feedback da revista, professor. Assim que eu receber o feedback de que o artigo está recebido, está em fase de revisão e tudo mais, aí eu vou circular os resultados das pesquisas, né? Porque aí com isso, a gente, além da tese, a gente já submeteu o nosso artigo, a gente pretende publicar, logicamente, os dados e a gente devolve para os participantes, que inclusive, logicamente, eu tinha prometido que a gente faria isso aqui, né, no começo desse ano de 2024, então a gente vai fazer sim. Porque normalmente o cara que dá entrevista, ele fala, pô, queria saber o final da história, né, qual é, né? Então, e é uma história feliz, óbvio, né, que você virou doutor e tal. E aí eu queria terminar o nosso papo justamente com isso, né, a tua experiência do doutorado, como é que foi para você? Porque também foi diferente, né, assim, você veio procurar, estudou uma coisa que você nem sabia o que era, acabou pegando uma pandemia no meio da história, e foi sofrida, mas feliz, ou como é que é isso? Foi muito feliz, eu diria, professor, pelos amigos que a gente faz no meio do caminho, pelos professores todos que eu conheci, as disciplinas que eu cursei. Como você mesmo disse, teve uma situação atípica da pandemia, de ter que ser remoto e tudo mais. Uma parte eu consegui fazer presencial, conhecer melhor os professores, mais nessa reta final de orientação, da produção da tese. Foi um período muito legal para mim em termos de, óbvio, enriquecimento do conhecimento acerca desse tema que eu sempre quis aprofundar mais, da parte pública, como funciona. Mas o balanço geral, professor, eu diria que o doutorado da USCS, ele é muito rico, ele é muito forte, como o senhor mesmo disse aí, dos professores que estavam na minha banca, é só uma amostra, né, dos que estão hoje disponíveis no doutorado da USCS. Então, são pessoas, assim, que têm um gabarito enorme, um histórico muito forte nas áreas delas. O professor Bresciani estava aí na época, ele também é super reconhecido. Onde eu dizia o nome, eu trabalho com o professor Bresciani nas entrevistas, os entrevistados já falavam, ok, vamos fazer essa entrevista. Portas abertas, né? Então, é um doutorado muito forte, eu fiquei muito feliz e espero continuar pesquisando aí junto com o professor Celso, com o pessoal, com o professor Cubo também, né? Que eu tenho bastante contato com ele, continuar as pesquisas, né? Que legal. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.